18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Fala, galera, muito boa noite. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão, e com Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite pra você, Karime. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. E para nosso programa ficar ainda mais legal, mais sensacional, só a sua participação, né, gente? Mande aquela mensagem, aquele vídeo, aquela foto para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Não esquece, gente, de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente começa sabendo como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Kennedson, boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Sextou e a galera quer voltar para casa, né? Os motoristas estão aperreados e por isso o trânsito fica bastante congestionado. Nesse momento a gente fala aqui da Avenida Brasil, no sentido volta para casa, sentido centro-bairro, por aqui desde o comecinho da Avenida Brasil até ali nas proximidades da Prefeitura de Manaus, trânsito pesado, trânsito carregado por aqui. Então, se você pensa em passar pela Avenida Brasil no sentido volta para casa, sentido centro-bairro, pode pegar aí uma rota de fuga, uma rota alternativa. Outros pontos aqui da capital amazonense, com a ajuda das câmeras de monitoramento do CCC, na Avenida Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, o trânsito segue congestionado com filas longas e movimento bem lento nesse trecho. Na Avenida Djalma Batista, para quem vai no sentido centro-bairro, ali no cruzamento com a Rua Pará, a situação também é de lentidão, tem muitos veículos na via e vários pontos de retenção, e também pela Constantino Neri, nas proximidades da Rua da Maromba, o trânsito segue carregado. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Radiologistas da rede pública anunciam greve a partir desta segunda-feira, dia 15. Vai ser mantido o atendimento de 40%. O motivo, o calote do governo Wilson Lima. Os profissionais estão com pagamentos atrasados há 5 meses. Natal nas Águas leva ações sociais e de lazer para as comunidades do Polo Nova Esperança. Prefeitos do interior do Amazonas se reúnem para discutir falta de verba do governo federal para os municípios da região norte. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado em 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, dia 12 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E como adiantamos aqui no 18 horas, ultrassonografistas das 4 principais maternidades do estado do Amazonas vão paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 12, por falta total de pagamentos. Mais um calote do governo Wilson Lima com a saúde do estado. Esses profissionais estão há 5 meses sem receber e o calote já soma quase 2 milhões de reais. Com certeza, Karime, dia 15 vai haver essa paralisação na segunda-feira. E esse comunicado oficial da greve foi feito pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Segundo o sindicato, a categoria decidiu numa Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quarta-feira, dia 10, pela paralisação parcial e pacífica dos serviços. Vão ser mantidos no mínimo 40% dos profissionais radiologistas em atividade. E segundo o documento do Sindicato dos Médicos, o motivo, abre aspas, em virtude da inadimplência das verbas devidas aos profissionais que prestaram serviços essenciais em unidades da rede pública estadual. Fecha aspas, Carinha. Traduzindo, não é, Kennedson, mais um calote na gestão Wilson Lima. A gente faz ideia de como é que está a vida desses profissionais 5 meses sem receber salários. Inacreditável, gente. É um absurdo, é uma falta de tudo, é uma crueldade com esses profissionais. Estamos falando de um serviço, inclusive, essencial que sustenta a assistência em todas as maternidades do estado. São esses profissionais de radiologia que estão sem receber há 5 meses. Como é que um pai, uma mãe de família consegue manter 5 meses sem receber salário? Estamos falando também
de todas as maternidades do estado. O calote vai para esses especialistas de todas as maternidades de responsabilidade do governo do Amazonas. Exatamente, Karime, uma situação que coloca em risco direto o atendimento de gestantes e também bebês e mostra uma gestão que não consegue nem honrar, Karime, o básico, gente, que é entregar o salário dos trabalhadores. Segundo o presidente do sindicato, Mário Viana, o estado, ele perdeu completamente o controle do próprio caixa, gente. E agora, com essa paralisação, quem vai pagar o preço, com certeza, é sempre a gente, né? A população, Karime, sempre a gente que paga a conta. É a gente que está lá precisando da saúde pública do estado do Amazonas. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Marcos Osamo Takeda, que é representante dos médicos ultrassonografistas do estado do Amazonas. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine, boa noite a todos os ouvintes. Estamos bem na medida do possível, né? Sim, eu imagino. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição em vir aqui esclarecer mais detalhes a respeito desse assunto. Então, existe esse prazo de até a próxima segunda-feira, dia 15, para deflagrar essa greve. O governo do estado do Amazonas, eles já, pelo menos, sinalizaram para alguma reunião, porque já está tudo documentado, eles já foram notificados, inclusive, a respeito dessa greve, não é isso? Isso, e não é a primeira. O que resultou nessa greve? Não é a primeira tentativa de conciliação. Já foi feito pelo MPT uma tentativa, já passou uma mesa redonda com a própria SES e, infelizmente, não conseguimos chegar a um consenso algum, né? Por conta disso, eles se reuniram e decidiram deflagrar essa greve, porque são 5 meses sem receber. 5 meses. Então, assim, eles estão numa situação realmente de penúria. Estado de necessidade, já quase. Imagina. É um estado de necessidade, é uma penúria mesmo, porque eles já passaram do estado de necessidade. Muitos, o que está acontecendo? Os próprios familiares estão fazendo vaquinha para eles irem trabalhar, para pagar a gasolina do carro. Isso que eu ia falar, para pagar o Uber. Exatamente. Porque como é que não deve ter nem mais dinheiro para ir trabalhar? E para sustentar, para colocar comida na mesa, como é que tem sido? Carinho, o que é muito pior, muitos desses profissionais vieram de fora. Eles foram convidados a vir. Uns vieram da Bahia, outros de Rondônia, mas vieram de fora. Imagine a situação que eles se encontram hoje. Sem rede de apoio, sem família. Sem rede de apoio, sem família nenhuma aqui. Então, é uma situação realmente muito complicada para os médicos. Eles não estão pedindo nada mais do que recebimento pelo serviço prestado. O Estado já usufruiu do serviço dele. Nada melhor do que eles receberem, nada mais justo. Aliás, é por lei, né, gente? Exatamente. É direito garantido por lei. Exatamente. O que acontece? Nós não estamos brigando contra as empresas. Sim. Nem aqui saiu, nem aqui entrou agora. Claro. Não estamos brigando com elas, né? Até porque a empresa anterior, foi a ALS, a gente está desde o início, né? Ela sustentou, ela está 11 meses sem receber do Estado. Permanece, então. Permanece. Isso não sou eu que estou dizendo. O Estado forneceu a informação que eles devem para a ALS. Deixa eu falar o valor exato aqui. 33 milhões. Nossa. 33 milhões. Ele já estava devendo. Exatamente. Permanece devendo ainda, Karime, 11 meses. E aí acumulou mais essa dívida, Não, é isso? É 11 meses que estão devendo total para a empresa. Tá. Agora, para os médicos, a empresa só deve 4 meses. Eles conseguiram aguentar 7 meses sem receber com o dinheiro do ano passado, do lucro do ano passado, eles conseguiram manter o serviço. Só que chega um momento que eles não conseguem manter mais. E por conta disso, praticamente abre falência, né? Exatamente. Não tem como pagar. Além dos profissionais, são os empresários, é a empresa que está Exatamente. E mais uma coisa, não é só... Eu represento os médicos, mas não são só médicos nesse contrato. E são mais de 350 pessoas. Tem médicos, tem psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas de limpeza e conservação, e assim vai. Todos sem receber há 5 meses. Todos sem receber há 5 meses. Não é só o médico, eu estou representando os médicos, mas tem outros profissionais que são representados pelo Sindipriv, que estavam na mediação que ocorreu no MPT também. Só que, infelizmente, não chegamos a um consenso de recebimento.
Agora, doutor, essa situação é muito complicada porque quando a gente fala sobre paralisação nas maternidades, a população ela fica um pouco apreensiva e a gente gostaria de saber como é que você avalia que vai ser esse atendimento na prática, como é que vai ser esse atendimento para a população, com essa redução de pessoal, coloca assim bebês, o atendimento em risco? Conta pra gente. Assim, eles vão se fazer presentes no mínimo legal previsto, né? Assim, por quê? Vai haver um prejuízo? Não vou dizer que não vai haver prejuízo sim para a população, porque eles só vão atender a urgência. Tudo que for urgente, necessário, vai ser atendido. O restante não. E no caso de bebês, de maternidade, geralmente as situações são mais emergentes, são mais urgentes. Na verdade, tudo é urgente na maternidade. Tudo é urgente na maternidade. Não tem nada que dê para esperar muito tempo, né? Não tem. Meu Deus. Agora, voltando a falar dos profissionais, são 5 meses sem receber. O senhor já adiantou pra gente que eles estão nessa situação de penúria. E, assim, e o psicológico? E como é que eles estão? Porque eles estão vivendo numa insegurança, né? Eles estão revoltados. A palavra é essa. A palavra é essa. Eles não estão... estão trabalhando, vou usar um dito popular, na força do ódio. Eles estão trabalhando na força do ódio para não abandonar o serviço. Certo. Eles são responsáveis, eles são profissionais. Sim. E não abandonaram o serviço até hoje. Mesmo com toda essa situação, eles não abandonaram. Só que chegou no momento que eles não podem também abrir mão. Por quê? O que prometeram para ele o pagamento? A partir de janeiro, fevereiro, vão começar a pagar. Gente, os caras estão precisando comer hoje, os caras estão precisando de transporte hoje para ir trabalhar. Eles estão precisando pagar as contas de 5, 3 meses. Exatamente. Que passaram. Então, assim, eles vão esperar até janeiro, fevereiro para começar a receber. E ainda pode levar um outro calote, porque o governo Wilson Lima já fez isso outras vezes, sentar, negociar e não honrar o pagamento. O grande problema é o seguinte, esses passados, eles viram DEA, o Estado não paga. O que é o DEA? Despesas de exercícios anteriores. Já tem uma resolução daí do governador que não paga a DEA. Passou de um ano para outro, eles não pagam. O cara tem que judicializar para receber. Meu Deus. E aí é mais essa complicação. Exatamente, é na guerra judicial. Depois vira precatório e por aí vai. Ele vai e faz assim, o governo Wilson Lima chega... Pago, não nego, e se quiser que entre na justiça, é isso? Procure seus direitos. Procure seus direitos e boa sorte. Vai reclamar com o Papa. É isso, doutor, que essa gestão? Exatamente isso. Agora, doutor, o senhor como um conhecedor do direito da população, essa condição em que os trabalhadores estão nesse momento, ela se enquadraria em um processo de escravização moderna, doutor? Porque eles não estão recebendo, estão trabalhando sem direito algum. E outra, com medo, né? Porque se eles agirem de alguma forma diferente, ainda podem ser demitidos e aí que não vão receber nada. O que aconteceu? Houve um movimento anterior, só que assim, não tinha sido a totalidade deles. Então o que aconteceu? Ameaçaram trocar. Tanto que agora eles se uniram numa assembleia realmente e decidiram tudo do jeito que tá, não dá para ficar. Então vamos nos unir e deflagrar uma greve. Então essa é a situação deles. É uma situação de realmente escravidão. Não tem o que uma outra figura que dê para expressar melhor do que essa escravidão. E nesse caso teria, né, o senhor como advogado tem outras formas de denunciar o governo? Sim, já foi denunciado, já houve denúncia ao Ministério Público, já houve denúncia do Estado, já vai ter agora um ato de improbidade que vamos denunciar no TCE também. Vamos denunciar, porque alguns desses valores são federais, vamos denunciar no TCU também, entendeu? Então, assim, nós estamos numa posição, assim, nós queremos negociar, mas querem receber, eles só querem isso. Se o Estado chegar e disser, olha, vamos pagar, fizer um termo de circunstanciado lá, um acordo, eles trabalham normal, eles só querem receber. Agora, eles não querem receber de 20 vezes como o Estado quer pagar. Quer dar R$1.000, R$2.000 para cada um, sendo que o débito deles variam entre 100 e 300 mil. Agora, doutor, como o senhor mencionou ainda há pouco que o senhor está representando agora apenas os médicos, mas nós temos diversas outras áreas dentro de uma unidade hospitalar que também estão passando por essa mesma situação. E na sua visão, o senhor acredita que esse colapso ele pode ser maior ainda? Bem maior.
Bem maior. Porque assim, deixa eu só exemplificar. Não estou atuando direto, mas eu sei de algumas coisas, então... Que rola nos bastidores. Eu troco ideia com o advogado do Sindipriv, que é o outro sindicato que está representando todos esses outros trabalhadores. Então, olha, vamos pegar só um Chapeau Privot, maternidade Chapeau Privot. São 40 profissionais só de limpeza. Se eles pararem hoje, não existe mais cirurgia, não existe mais parto. Nada. Não existe mais nada, porque eles não podem fazer sem estar um ambiente limpo, esterilizado. E até eles estão sem receber. Até eles estão sem receber. Se eles pararem hoje, parou o hospital. Parou tudo. Todo tipo de atendimento. Meu Deus do céu. Isso é só um exemplo, não? A gente tem uma faixa de quantos profissionais que hoje estão nessa condição de calamidade? Olha, ao todo, juntando médicos e outros, a faixa de 350 profissionais da saúde que estão sem receber da gestão Wilson Lima. Exato. E a gente está falando esse recorte agora apenas dos profissionais de ultrassonografia, que a partir dessa segunda-feira vão parar os trabalhos ou vão ficar com 40% só do efetivo. Exato. Em situação de greve. Agora, doutor, o governo do estado, você já falou que vocês já sentaram, já conversaram, eles alegam o que para não pagar? Olha, inicialmente, o que houve? Houve uma operação da polícia, né, onde uma dessas empresas, ou as duas empresas que são o principal contratante de médicos, foram arroladas, né? O sócio foi chamado para prestar algum tipo de esclarecimento e no bojo dessa operação houve uma determinação da juíza mandando suspender todos os contratos. Todos os contratos. Eu estou com a decisão aqui, eu tive cuidado de ver se era isso mesmo, analisar e tal. Então, houve uma decisão realmente mandando suspender os contratos. Mas a decisão não manda suspender os pagamentos. Até porque isso é verba alimentar, eles não podem prender essa verba alimentar. Entendeu? Sim. Então, mas o que a secretaria fez? Eles pediam um despacho decisório, decidindo por conta própria que não ia pagar mais ninguém. E realmente não pagou. Má fé, não pagou. Eu tô com esse despacho decisório aqui também. Então eles disseram, olha, não vamos pagar mais vocês, e não pagaram. A empresa até intercedeu, eu não tenho esse documento da empresa, né? Mas a empresa intercedeu, eu sei que eles intercederam porque houve uma resposta que inclusive eles levaram lá no Ministério Público, na primeira audiência que teve, e eles disseram que não iam pagar por conta dessa decisão. Só que a decisão não é para não pagar. Não fala para não pagar, fala para suspender contrato só. Somente isso. E tanto que no Ministério Público, na última audiência de mediação, o secretário adjunto, ele disse, realmente não existe essa decisão judicial que mande não pagar. Mas nós resolvemos não pagar. Ou seja... E ponto. Isso chega a ser um absurdo isso. Um absurdo com o profissional, um absurdo com a população que usa o serviço, porque nenhum profissional que está devendo até, desculpa a expressão, as cuecas, vai trabalhar satisfeito. Não tem psicológico, não tem condições. Né? E não tem a concentração. Ele está ali fazendo o serviço dele, mas está pensando nos problemas, né? Nas contas que não consegue. O que ele vai levar para o filho dele comer? O que ele vai levar para a família? Pensando já no Natal, o que ele vai proporcionar para a família no Natal. Então, assim, é uma situação que eu digo assim, surreal. É uma coisa fantástica que eu nunca tinha visto acontecer. Já houve realmente muitos calotes que eles não pagam realmente algumas empresas, tanto que se você for fazer uma pesquisa... A gente recebeu denúncia aqui, doutor, inclusive no 18 horas, que vários empresários eles estavam tentando negociar, receber muito menos do que deveria, sim, metade do contrato para poder receber alguma coisa. Exatamente, para poder pagar os profissionais. Mínimo. Mas aí é o pior, os empresários, assim, eu não estou defendendo os empresários, mas a gente vê pelo lado deles. Eles ficam sem receber, agora, o Estado estrangula. Quando ele deixa de pagar os funcionários, o que acontece? A certidão trabalhista dele não sai. Se a certidão não sai, ele não consegue receber do Estado, porque um dos requisitos é a apresentação das certidões para receber.
Mas e aí, ele pode chegar, bom, eu só não paguei porque também o Estado não me pagou, e aí, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Agora, nesse ponto de vista legal, o que mais é possível fazer? Vocês já entraram com todas as instâncias? Olha, depois da greve vai ser judicialização das ações. Se não houver conversa, a greve vai ser mantida e, paralelamente, vai ser feita a judicialização das ações. Infelizmente, o ideal deles não era chegar nesse ponto, era chegar no consenso e continuar trabalhando normalmente. Eles só querem receber o salário do trabalho, né? Agora, doutor, a gente já tinha até falado aí, pra gente encerrar aqui, a gente tinha falado sobre os órgãos de fiscalização, que nesse momento também conta pra gente como é que tá esse resultado. A gente tem a Defensoria Pública do Estado, a gente tem o Ministério Público, são vários órgãos federativos que deveriam fiscalizar. Na verdade, doutor, há uma deficiência, eu não vou dizer conluio, mas existe uma deficiência, porque o Estado tem os órgãos de controle dele, tem a Controladoria Geral. O papel dela é esse, fiscalizar. Como é que está o contrato aqui? Está sendo pago? Ou não está? O que está acontecendo aqui? Vamos tentar dimensionar para não chegar lá na frente e não ter um furo maior do que esse. Uhum. Tem o próprio Ministério Público. O Ministério do Trabalho não poderia entrar Ministério também? do Trabalho. Lógico. A própria Cefaz algumas vezes fez fiscalizações, mas eu entendo que a Cefaz também tem as atribuições dela administrativas e falta pessoal. Mas existe um órgão que é para isso, é a Controladoria. A própria Secretaria tem a auditoria interna deles. Onde é que tem esse mecanismo de controle interno que não funciona? O que está acontecendo? Nada, né? Nada. Então, doutor, vamos lá. São 6h22 dessa sexta-feira, dia 12 de dezembro. Até agora, o governo do estado do Amazonas não emitiu nenhum parecer, não falou absolutamente nada. Nem para os médicos através de mim, nem para o sindicato. Antes de vir para cá, entrei em contato com o sindicato falou que não tinha recebido nada ainda, né? Então, infelizmente, está mantida a greve, paralisação para segunda-feira a partir de 0 horas. Do dia 15 agora, a partir de 40% do efetivo vai continuar atendendo para não haver prejuízo total para a população, mas vamos parar. Nas 4 maternidades do governo, de responsabilidade do governo do Amazonas, vão os ultrassonografistas todos. Sabe dizer de quanto é o prejuízo, de quanto de salário, né, o governo está devendo para esses profissionais? 1.926.000. Quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Muitíssimo obrigada pela sua presença. O senhor quer falar mais alguma coisa? Ponderar mais uma questão que a gente não colocou aqui? O nosso apelo sempre é para o governo nos apoiar. Sente, converse, chame os médicos para conversar. Eles só querem receber o que foi trabalhado. Eles não querem mais nada. Só faço esse apelo, que ele se sensibilize, sente, converse e ajuste. Só isso, nada mais. Tá certo. Só o que é justo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Nós conversamos. Eu que agradeço muito. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Nós conversamos com o advogado Marcos Osamo Takeda, que é representante dos médicos ultrassonografistas aqui do estado do Amazonas, e a gente aqui do 18 horas realmente espera que esses profissionais recebam os atrasados e que tudo seja resolvido antes da segunda-feira. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Agora o fato, né, gente, é que estamos vivendo aí na pior crise da saúde pública da história do Amazonas. Não há dúvida a respeito disso. Pior que a pandemia. Eu digo isso porque estamos passando... O que a gente está passando aqui na saúde pública do Amazonas não é consequência de uma doença, uma tragédia climática ou financeira, não. Estamos pagando com mortes a completa irresponsabilidade de uma gestão que não é capaz de se comprometer com a saúde, com a vida da população. A gente lembra, inclusive, Karime, que esse é um governo rico que, além de ter arrecadado 180 bilhões de reais nesses últimos anos, direcionou 30 bilhões só para a saúde. E como não faz o básico, que é apenas pagar esses profissionais, gente, é revoltante. Você mencionou, inclusive, Karime, sobre a pandemia, justamente período em que esses profissionais da saúde, eles foram os nossos heróis, gente, aqueles heróis que estavam lá lutando por nós dia após dia, pessoas
pessoas que se dedicaram, em muitos casos, deram até a própria vida para poder salvar a população. E aí chegar o fim de 2025 e esse reconhecimento que o governo do estado do Amazonas tem com esses heróis é completamente, Karime, um desprezo e que causa vergonha, Karime. É vergonhoso, é cruel, é criminoso o que a gestão Wilson Lima está fazendo com a saúde do estado do Amazonas e com esses profissionais. Quantas pessoas mais precisam morrer? Qual é o limite de vidas perdidas para que os órgãos de controle trabalhem? Tá? Nossos políticos, então, não tem mais como esperar. É preciso uma intervenção de fora, uma intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E em meio à morte, Karime, de várias crianças por erro médico aqui no nosso estado, uma família, ela resolveu compartilhar uma história, Karime, uma dor vivida há mais de um ano e que até agora não foi sequer, Karime, preparada, não foi reparada pela justiça, não foi dado o devido apoio a essa família, se é que há um reparo para uma vida que acabou sendo perdida, né, Karime? Pois é, Kenneth, é triste essa história, né? O caso que vamos falar agora aconteceu em julho do ano passado. Segundo as denúncias, foi causado por uma sequência de erros no Hospital da Criança da Zona Sul aqui de Manaus. E quem traz esses detalhes é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, mais uma morte de um inocente que continua impune, é isso? Pois é, né? Infelizmente é isso mesmo. A morte do pequeno Pedro Vitor, de apenas 2 meses, não foi uma tragédia isolada. É mais um alerta doloroso do caos que domina a saúde pública do Amazonas. A família dele ainda clama por justiça depois que o bebê morreu no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul aqui de Manaus, vítima de um erro médico que esse ano completou 1 ano e 5 meses, sem que ninguém até agora fosse punido por isso. Pedro estava internada com bronquiolite e testou positivo para Covid. No plantão da noite de 19 de julho, a equipe aplicou na veia uma medicação proibida para esse tipo de uso, penicilina benzatina. O que deveria ter sido aplicado era penicilina cristalina por via intramuscular. Esse erro básico, que qualquer protocolo deveria evitar, custou a vida do bebê. E a própria equipe do hospital admitiu o engano para a mãe Ariana Malveira, que até agora luta por justiça. O médico foi, me chamou, pediu para eu sentar, aí falou assim: mãezinha, houve um erro. O seu filho estava tomando uma medicação, né, que é a penicilina cristalina, e foi aplicado nele a penicilina benzatina, que é a bezetacil, que é para ser aplicado intramuscular, e foi aplicado intravenoso nele, e isso causa uma complicação gigantesca. Só tem coisas pesadas, e ali eu já me desesperei, eu não conseguia entender mais nada. Aí ataque cardíaco, os batimentos cardíacos dele estavam chegando a 190 nas vias respiratórias e estava encharcando o pulmãozinho dele e ele estava com dificuldade de respirar. A gente só sabia pedir para Deus para que não levasse ele. O caso lembra a tragédia do menino Benício e de Pedro Henrique, de apenas 1 ano e 7 meses, que este fim de ano morreram por erro médico. As mortes dessas crianças revelam a mesma raiz: um governo que contrata empresas sem qualificação, que terceiriza quase tudo, mas fiscaliza quase nada, como ressalta Ariana Malveira, mãe do bebê Pedro Vitor. Depois que eu peguei o prontuário dele e fui ler tudo, né, a gente viu várias negligências que aconteceu. Ele, desde o momento que ele foi para UTI, ele já estava em estado grave e omitiram isso da gente. Por essa irresponsabilidade, levou, né, o nosso filho. Pior que a gente depois ficou sabendo que o Pedro não foi a primeira criança, né? Já tinha acontecido com outras crianças 2 ou 3 semanas antes. E a revolta da gente ver que acontece ainda com outras crianças e outras famílias ficam nessa situação que a gente se encontra hoje.
Enquanto o governo finge normalidade, quem paga a conta com a própria vida são crianças inocentes. Essa sequência de erros não é acidente, é consequência direta do abandono do Estado, da falta de preparo e da irresponsabilidade com a saúde de quem mais precisa. Até quando o Amazonas vai aceitar que vidas sejam perdidas por falhas que poderiam ser evitadas? Casos como o de Pedro Vitor exigem punições e mudanças reais, porque justiça não devolve uma criança, mas pode impedir que outras morram por negligência anunciada. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Você é cliente do Bradesco, gente? Se for, enfrentou hoje de manhã com certeza aquele caos. Minha amiga Nathalie Moraes enfrentou esse caos, gente. Tava aperreado, ficou devendo Uber, ficou devendo o vizinho. Gente, ela tá devendo todo mundo. Calma que ela vai pagar assim que o aplicativo voltar. Pois é, gente, houve essa falha aí no aplicativo do banco e até às 9 horas da manhã o site Daudecto, pai, o inglês aqui tá afiado. Ele registrou mais de 2.000 reclamações de clientes que não conseguiam acessar o aplicativo do banco para poder fazer a transação ali, um TED, um Pix, não dava para fazer nada, gente, não dava para entrar. Gente, nem consegui sacar dinheiro no caixa eletrônico. Teve essa reclamação dos clientes do Bradesco. Você fala, não, tudo bem, mas eu vou lá, saco o dinheiro e pago, né, com dinheiro em espécie. Não, nem isso eles estavam conseguindo fazer. Foi um caos mesmo, Kenneth. Você faz ideia? Bom, o Banco Bradesco disse que o sistema estava instável e que as equipes estavam correndo para normalizar tudo. O fato é que até agora, né, o fim da tarde, ainda estava instável toda essa situação do Banco Bradesco. E aí, quem ficou no prejuízo vai ficar por isso mesmo. Imagina quantas situações complicadas, quanto prejuízo esses correntistas tiveram. E quem explica pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A especialista em direito do consumidor, a advogada Maiara Monteiro, diz que é dever do banco oferecer suporte necessário para os clientes em tempos de instabilidade. O banco ele tem a obrigação de prestar um serviço eficaz que não gere danos ao consumidor. Em decorrência de ser um serviço essencial ao consumidor, todo e qualquer dano que venha a ser causado ao consumidor pela falha na prestação desse serviço através do sistema bancário, a responsabilidade é do próprio banco. Então, o banco tem o dever de indenizar o consumidor que venha a sofrer qualquer tipo de lesão, seja ela de cunho moral ou material. Em caso de falha no aplicativo bancário que cause prejuízo, o cliente deve documentar o ocorrido, entrar em contato com o banco e, se necessário, buscar órgãos de defesa do consumidor. O cliente tem direito à reparação de danos materiais e morais, como explica o advogado em direito do consumidor, Lucas Noronha. O primeiro passo é registrar uma reclamação formal no próprio banco, seja pelo aplicativo, saque ou diretamente na agência. Mas lembre-se de guardar o protocolo de atendimento, isso é muito importante. Então, recapitulando, quem teve prejuízo por causa dessa instabilidade deve documentar tudo, guardar todas as provas, como os protocolos de atendimento e buscar os seus direitos. O consumidor não pode pagar a conta por um problema que é do sistema do banco. Se o problema não for resolvido, o consumidor deve procurar o Procon, registrar uma reclamação do Banco Central e também buscar auxílio de um advogado especializado no direito do consumidor. A advogada do consumidor, Camila Ágata, orienta caso o consumidor não consiga resolver o problema com a agência bancária de forma amigável, a orientação é entrar com uma ação judicial. Caso o problema não seja resolvido, o consumidor ele deve buscar a justiça para conseguir o ressarcimento desses valores. Tenham sempre em mente que o consumidor ele não sai no prejuízo. O banco ele deve sempre reparar quando há falhas no serviço. O advogado Lucas Noronha lembra que essas orientações fazem parte do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, os bancos respondem de forma objetiva. O que significa isso? Que independe de culpa. O banco deve ser responsabilizado se ele causou danos materiais ou morais para o seu consumidor. Agora que já conheceu seus direitos, é só agir. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
E agora, Karime, vamos dar aquela animada, né, Karime? Vamos falar agora de Natal. Gente, olha só, agora a gente fala sobre uma ação que ela levou muito mais do que apenas cestas básicas para a população ribeirinha daqui na nossa região metropolitana de Manaus, né, Karime? E é a ação Natal nas Águas, gente. E essa etapa, ela foi ali um espetáculo, gente. Atravessou as comunidades do Polo Nova Esperança, Karime. Fantástico, né, o Kenneth? Sua proposta é levar esperança, acolhimento e, é claro, o sentimento ali de Natal para as famílias que dependem desse tipo de apoio. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes dessa ação que impactou mais de 300 famílias ribeirinhas aqui do estado do Amazonas. Boa noite, Vanessa. Então, foi um dia muito especial, não é não? Muito especial, Karime, Kennedy e ouvintes. Foi aquele tipo de ação que aquece o nosso coração. Nessa quinta-feira, dia 11, a Prefeitura de Manaus levou mais uma etapa do projeto Natal das Águas para as comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. A ação consistiu em entregar cestas básicas e brindes natalinos para as famílias que vivem às margens do rio, muitas delas em áreas de difícil acesso. Tudo coordenado pelo Fundo Manaus Solidária. Dessa vez, o Barco da Solidariedade passou pelas comunidades do Polo Nova Esperança, Coeiras, Barreirinha, Nova Canaã, São Sebastião e Três Unidos. E olha só, quem estava lá sentiu a felicidade. A Luciana Pascal, moradora da comunidade Nova Esperança, ficou encantada com cada detalhe da ação e fez questão de agradecer o carinho da Prefeitura. Agradecer a Deus, agradecer ao prefeito, a Vivi, ao Nelton Souza, por estar celebrando esse momento importante para a nossa comunidade e as comunidades vizinhas. É emocionante, a gente nunca teve um Natal assim, trazer uma balsa toda decorada, ver o sonho e os olhos das nossas crianças brilhando com isso, é muito gratificante. Então eu só tenho muito a agradecer ao nosso prefeito, Davi. O clima era de muita gratidão. O líder comunitário Gelson Garrido comentou sobre a felicidade das crianças. Para nós é um momento incrível, um momento único de poder olhar aqui para o porto da comunidade, poder ver uma balsa, uma árvore de Natal, um Papai Noel sentado. E, como eu estava falando, isso é um momento de trazer, de oportunizar as crianças para que elas possam ver isso, né? Elas estavam muito habituadas a ver um Papai Noel, uma árvore de Natal pela TV, e agora a gente tem a oportunidade de poder ver isso aqui no porto dessa comunidade. A entrega de cestas e brindes marca mais uma etapa de uma programação especial que celebra o espírito natalino nas águas que banham a capital amazonense. Entre as águas do Amazonas, mais de 300 famílias de 8 comunidades ribeirinhas viveram um Natal especial. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h38. Vamos de política com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, na última sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas teve polêmica e teve despedida. Isso quer dizer o quê? Que os deputados só voltam a trabalhar em fevereiro de 2026. Que maravilha. Que vida boa, hein, pai? Bingo, Karime Leão. Muito boa noite pra você, pro Kennedy Paes e pra todos que nos acompanham. Sextou, a gente ainda não tá no clima dos deputados, mas eles realmente já encerraram aí as sessões parlamentares, Karime. Isso porque, né, o trabalho ali no plenário, as votações, decisões que implicam aí nas nossas vidas realmente só retornam aí em fevereiro de 2026. E quem estava bastante felizinho foi o presidente da casa, né, o deputado estadual Roberto Cidade, que estava distribuindo sorrisos e aproveitou até para desejar uma mensagem de Feliz Natal. Até separei um trechinho aí da sessão pra gente conferir. Antes de encerrar, desejar um Feliz Natal a todos os servidores, a todos que nos acompanham, a toda a sociedade amazonense e também um próspero ano novo a todos vocês. E dizer que a Assembleia é a casa do povo amazonense. Obrigado. Declaro encerrada essa sessão. 18 horas. Karime, ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do deputado estadual Roberto Cidade. Karime, olha que ontem, nessa sessão, eles trabalharam como nunca, viu? Só pra você ter uma ideia, 78 matérias foram apreciadas daquele jeito, assim, ó, todos vão falar do jeito que estão, permaneçam como estão. E todo mundo permaneceu. Exato. Foi bem assim, Kennedy. Mas a verdade é que trabalho na Assembleia Legislativa, sessão plenária, só em fevereiro de 2026. 3 recessos por ano, tá bom pra ti ou quer mais? E a população da
cidade, né, segue feliz, né, gente? Vamos seguir aqui. Kenneth, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, anulando a decisão da Câmara, que havia rejeitado essa cassação. Foi um respiro e depois não, tá cassada mesmo. Qual é o impacto desse movimento? Teve mais novidade também. O ministro Alexandre de Moraes também teve um aval positivo lá da Casa Branca, lá do Trump, não é isso? Pois é, direto de Washington, essa última informação que é o breaking news de agora, Karime. Foi uma decisão que ainda há pouco aconteceu. Os Estados Unidos retiraram o ministro Alexandre de Moraes dessa lista da lei Magnitsky e agora a situação dele começa a melhorar. E foi depois de diversos ataques duros do próprio governo Trump em relação ao Supremo Tribunal Federal, mais precisamente ao ministro Alexandre de Moraes, devido à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora saiu da lei Magnitsky tanto o ministro Alexandre de Moraes como também a esposa dele saiu dessa lista e também o instituto que faz parte tanto desse conjunto de empresas do próprio ministro Alexandre de Moraes e também da esposa dele, que é a empresa Instituto Lex. Ou seja, teve essa liberação, mas o que rola nos bastidores, Karime, porque muita coisa envolve essa decisão. Sim. Porque o Brasil ele se tornou um ponto crucial nessa corrida contra a China, essa corrida econômica, geopolítica, e o Brasil detém grandes minerais, terras raras, tem tudo aquilo que os Estados Unidos quer explorar nesse momento para correr e evitar que a China detenha todos esses poderes. E aí, depois de uma grande negociação, o Trump foi lá, como bom negociador, foi lá, negociou e aí liberou o ministro Moraes. Só que em relação a decisão do Supremo Tribunal Federal, Karime, o que muitos parlamentares estão questionando é de fato o poder do Legislativo. Hoje o Legislativo ele não tem poder de definir absolutamente nada. Não importa se a Câmara dos Deputados, se o Senado, eles aprovam ou desaprovam qualquer projeto, o que vale agora nesse momento já está sendo mantido e isso é provado, comprovadamente devido aos últimos casos que aconteceram, que é o Supremo Tribunal Federal que bate o martelo para toda e qualquer decisão. E o ministro Moraes, apesar da decisão da Câmara Federal, que iria para o Senado, que o Senado também iria aprovar essa questão de manter a deputada Carla Zambelli, o ministro foi lá bem direto e disse que quem cumprir a pena em regime fechado não consegue exercer o mandato parlamentar. E nesse caso, a Câmara ela não decide politicamente, ela apenas declara a perda ou dá posse ao suplente. Tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem até 48 horas para poder cumprir essa determinação. Se não cumprir, já sabe, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Nathalie, o senador Omar Aziz falou sem rodeio sobre o cenário político e a relação dele com o prefeito Davi Almeida. Numa entrevista num programa de TV, ele foi direto. Ele disse o seguinte, abre aspas, independente do prefeito, eu sou pré-candidato ao governo do Amazonas. Recado foi direto e claro. Está comigo, ok, não está comigo, ok também. É mais ou menos isso, Karime. Ele foi curto e grosso, né? Pronto. Vamos dizer assim. Essa entrevista, né? O senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, concedeu aí ao programa 17 horas da TV A Crítica. E aí, quando, né, ele foi questionado sobre essa parceria com o prefeito de Manaus, ele foi curto e grosso. Eu separei um trechinho aí dessa entrevista. Vamos conferir. Eu já declarei, eu sou pré-candidato ao governo, vou tentar fazer uma aliança a maior possível, você está me entendendo? Tenho proposta para o meu estado, já governei esse estado em 4 anos. Eu sou candidato ao governo. O que eu posso dizer é o seguinte, eu apoiei o meu partido, eu entreguei meu partido ao prefeito Davi, não pedi vice, não nomeei secretário, nunca exigi nada. Ele sempre assumiu um compromisso publicamente que me apoiaria. Agora, caso ele não me apoie, o mundo não vai acabar. Ele continue administrando a prefeitura aí, ver se faz melhor por Manaus, que eu vou tentar. Eleição se ganha e se perde. Ninguém pode dizer que ganha todas. Se ganha e perde. Lógico que eu vou entrar para ganhar, apresentar minhas propostas, mostrar o que eu já fiz e o que eu posso fazer nos próximos 4 anos. 18 horas. Tá aí, Karime Kennedy, né? A gente ouviu aí um trechinho da fala do senador Omar Aziz durante a entrevista à TV A Crítica. Ele realmente foi curto e grosso. Dá pra ver que ele não tava gostando muito não dessa ideia. Bom, o recado foi dado, independente de aliança ou sem aliança, eu sou o candidato ao governo do estado do Amazonas e lidera todas as pesquisas de boca de urna, né? Vamos lá, Kennedy, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que impede cadastro de motoristas com medidas protetivas por violência em plataformas de transporte público ou privado. Segurança, viu, gente? Porque estamos falando de pessoas que cometeram violência doméstica,
doméstica, contra crianças, adolescentes ou idosos, além de crimes contra a dignidade sexual. Essas pessoas vão ter, digamos assim, vão ser impedidas de fazer cadastro. Uma restrição, né? Uma restrição completa, Karine. Boa, né? Porque, de fato, são crimes pesados. A gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de violência contra crianças, adolescentes. É um tipo de perfil de pessoas que realmente você tem que ter um pé atrás. Então, vale, inclusive, essa nova proposta, ela vale mesmo para quando você não tem uma definição completa sobre esse processo. Por exemplo, não é um trânsito em julgado. Mesmo você sendo suspeito, já estando respondendo a um processo, você já se enquadra dentro dessa proposta, e a simples existência de uma medida protetiva também, no caso de violência contra a mulher, já passa a ser um freio automático para essas plataformas, o que é muito importante. Você que tem uma esposa, uma filha que pega motorista por aplicativos, vai de carro, vai de moto, sim, você quer que as pessoas que façam esse trajeto sejam pessoas que no mínimo, né, tenha a idoneidade para poder executar aquele trabalho sem apresentar riscos, porque a gente já viu vários casos acontecerem da mesma forma. Criminosos que são ali reincidentes no mesmo crime, praticando a mesma coisa em uma atividade profissional diferente. Mas aí, vamos seguir em frente aqui, ó. Do ponto de vista de segurança, o Congresso está dizendo o seguinte: o transporte por aplicativo, ele não é uma atividade qualquer. Quem presta esse tipo de serviço, ele tem que ter contato direto, ali íntimo com a pessoa. Lógico, vai se encostar uma com a outra, vai estar no mesmo carro e muitas das vezes até sozinho ali com aquela pessoa, e com certeza isso representa um risco muito grande. E a fiscalização também vai aumentar, Karine, porque vai ter que ter a certidão negativa, que já era necessário anteriormente, vai ter que passar por uma atualização anual obrigatória, e também não basta estar muito ali limpo na questão cadastral, as plataformas elas devem fazer esse acompanhamento recorrente, o que é muito interessante também, porque no momento que a pessoa se cadastra, tá tudo bem, mas se ela cometer um crime, vai continuar lá? Até porque a plataforma vai ter que responder sobre isso. Com certeza, a plataforma vai responder, os estados também vão poder fazer esse processo de fiscalização. Eu achei um ótimo projeto, Karine. Aplausos a todos os envolvidos. Obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, prefeitos do interior do Amazonas se reúnem para cobrar verba do governo federal para os municípios aqui da região norte. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está o trânsito aqui em Manaus nessa sexta-feira. André, conta pra gente. É pela zona oeste aqui da capital amazonense, Karine, Kennedson, ouvintes, Avenida São Jorge, no sentido volta para casa, né? Centro-bairro, sentido centro-bairro, nesse momento tem vários pontos de lentidão aqui pela Avenida São Jorge, que acaba também deixando o trânsito mais lento do que o normal. A gente fala assim nesse momento que isso acontece por conta do horário de pico aqui no local. Também essa situação se repete ali na Avenida Brasil, mesmo sentido centro-bairro, desde o comecinho até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Se puder, pegue aí uma rota alternativa. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta animada, ensolarada, termômetro chegando aos 34 graus e alta umidade. A previsão para a noite indica céu com muitas nuvens e baixa chance de chuva leve, isolada e passageira. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 13 e 14 de dezembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa parcialmente ensolarado, mas no período da tarde, as nuvens começam a tomar conta do céu e trazem 30% de chance de chuva. À noite, a probabilidade de chuva aumenta, mas nada de temporal. O resumo do termômetro: a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 95%. E agora o domingo. Bom, o domingo começa com sol entre nuvens que vão ganhando força também e trazem pancadas rápidas de chuva durante todo o domingo. À noite, o céu ainda permanece encoberto com ventos leves, temperatura agradável, mas o tempo fica firme e não temos previsão de chuva para o nosso domingo. O resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Mix.
Prefeitos de vários municípios do estado do Amazonas se reuniram hoje pela manhã para discutir a busca pela justiça da falta de verba do governo federal para os municípios da região do norte, incluindo o Amazonas. Karime. Então, Kennedson, participaram da reunião o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o vice-governador Tadeu de Souza e o secretário nacional de prefeitos, Gilberto Perry. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Então, o principal tema abordado foi a desigualdade de verbas federais distribuídas para as regiões brasileiras, e a região norte tem os municípios mais prejudicados com essa desigualdade do financiamento público, é isso? É exatamente isso. Muito boa noite a todos. Olha, Manaus virou o epicentro da maior mobilização política do norte nessa sexta-feira, no encontro que lotou ali um espaço no Distrito Industrial e fez com que prefeitos e prefeitas, parlamentares pedissem justiça fiscal contra os municípios ali da Amazônia que estão nessa situação de emergência, porque mais de 70% das cidades do norte estão entre as piores receitas per capita do Brasil, vivendo no vermelho para garantir saúde, educação e assistência em territórios do tamanho de países inteiros. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que Manaus, que é a quinta maior economia do Brasil, o segundo maior parque industrial do país, recebe menos recursos. Aí é 99% dos municípios que recebem aí esses recursos. O prefeito explica mais. Os maiores problemas, Augusto, ficam com os prefeitos, que detêm a menor quantidade de recursos para administrar problemas diversos. E não menos que isso, o Congresso Nacional acabam criando leis que vai impactar ainda mais nas despesas dos municípios. E isso tem causado muitas dificuldades para os municípios. Mas ainda assim, Manaus tem a melhor educação básica do Brasil dentre as 10 maiores cidades. Esse é o número do IDEB de 2023 e nós vamos avançar ainda mais. Foi citado também que o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, custa 100 milhões de reais por ano, enquanto o repasse federal e estadual é de apenas 15 milhões, sobrando 85 milhões de reais para o Caixa Municipal. Segundo a Secretaria Nacional de Prefeitos e Prefeitas, agora a defesa é uma só. O terceiro ciclo da Amazônia é a qualidade fiscal, e aí eles vão continuar na luta pela igualdade de verbas federais para a região norte. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente abre espaço aqui no 18 horas para um tema que impacta direto a vida de todo mundo, gente. Como as decisões públicas são tomadas no Brasil e o que elas significam na prática para o cidadão. Exato, e para falar sobre o assunto, Kennedson, a gente conversa agora com o juiz de direito, professor e pesquisador Fábio Lopes Alfaia. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Boa noite aos ouvintes, boa noite a todos. Boa noite, então. O senhor é mestre pela Universidade de São Paulo e doutor pela Universidade de Fortaleza. E agora lança o livro A Abordagem Pragmático-Institucional do Direito e os artigos 20 a 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Explica pra gente a importância desse livro para o cidadão. Bom, primeiramente aqui, desejar uma boa noite no ouvinte da rádio, na Nathalie, né? Karime, Kennedson. E a gente faz isso com muito prazer. É o fruto da nossa tese de doutorado pela Universidade de Fortaleza. Tivemos também a oportunidade de publicar nossa dissertação, mas por outra editora, pela editora Juruá, de Curitiba. Dessa vez foi pela editora Tirano Loblanche, que é uma editora espanhola bem conceituada, e por meio da sua filial brasileira. E a Universidade de Fortaleza tem um programa de pós-graduação que é muito bem quisto, é considerado o melhor do Norte e Nordeste na área de instituições privadas, e submetemos ao Conselho Editorial o professor Renan Tamay, que tem uma atuação acadêmica destacada na FADISP, na PUC São Paulo, e eles aceitaram publicar o nosso livro, que estamos divulgando. Vamos fazer agora o lançamento no próximo dia 18 na Livraria Valer, no Centro Histórico de Manaus. E esse livro, como o senhor mencionou, ele nasceu com essa tese, de doutorado, e se aprofunda principalmente nesses artigos 20 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Explica pra gente quais que são esses artigos, para que a população possa entender de fato, na prática, o que nós podemos abordar nesse livro. É importante colocar
aqui o contexto. Esses artigos, eles foram introduzidos, a lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lei bastante antiga. Estamos falando aqui de uma legislação que tem mais de 80 anos. Só que esses artigos especificamente, eles foram introduzidos desde 2018. Ele foi resultado de uma comissão de juristas, especialmente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mais uma vez citando aquela academia, no sentido de buscar dois objetivos. Primeiro, promover segurança nas decisões emanadas por autoridades públicas, e autoridades públicas aqui, leia-se, tanto os magistrados quanto quaisquer agentes públicos, qualquer pessoa que exerça alguma atividade administrativa, exerça alguma função, algum cargo público. E também garantir que essas decisões elas sejam objetos de um melhor controle. Tipo, um juiz, como é que você vai controlar a decisão do juiz? Analisando a fundamentação e o que a decisão efetivamente estabelece. Então, na medida que você coloca parâmetros que você pode avaliar essas decisões, aquela comissão e a legislação explicitamente buscaram isso. Isso me inspirou, aliado à nossa formação, à nossa experiência. Lá se vão 18 anos na carreira da magistratura, sem contar o período que eu já, praticamente, desde que me formei, sempre trabalhei no serviço público. Então, são mais de 20 anos na prestação de serviço público, não só no Judiciário Amazonense, mas também em outros órgãos, Procuradoria do Estado de Roraima, Ministério Público Federal, outros órgãos, e essa inquietação veio da necessidade de apresentar não apenas decisões bem formadas, mas decisões que realmente possam fazer alguma diferença junto à comunidade. Esse é o ponto central, né? Então o livro ele defende essa abordagem pragmático-institucional. Na prática, doutor, o que esse conceito significa para o cidadão e para quem toma decisões públicas no Brasil? O que significa isso? Assim, obviamente, nós trabalhamos com uma legislação já existente, uma Constituição da República, uma Constituição Federal, uma legislação federal, uma legislação estadual, toda já existente. E nós defendemos que essa legislação, ela tem objetivos que nós temos que observar. Por isso que eu falo de uma abordagem institucional. Só que nós precisamos lembrar que vivemos um tempo em que a nossa sociedade, ela não quer só que se aplique a lei, mas ela quer que se aplique justiça. E na medida que você quer que se aplique justiça, não basta você apresentar uma solução, você precisa apresentar uma solução que efetivamente resolva aquele caso concreto. Eu estava me lembrando recentemente de uma situação que, como é que eu posso colocar, que acho que salutar lembrar aqui para vocês, que foi uma situação em que um flagrante que eu enfrentei de um tráfico, por exemplo, que a denúncia que foi numa aldeia indígena. Certo. No interior do estado. E o próprio denunciante foi o chefe da comunidade indígena, o Tuxaua daquela comunidade. Pelos antecedentes, ele denunciou um casal, pessoas que estariam traficando na aldeia, né, dentro da sua casa. A polícia só entrou naquela comunidade porque o Tuxaua chamou e autorizou e determinou que eles abrissem a casa deles para a polícia adentrar. Quando foi na custódia, na audiência de custódia do casal, ele não havia motivo para eles permanecerem presos. Não era caso de prisão preventiva, eles não tinham nenhum antecedente. Só que eu me deparei com um problema. Como é que nós iríamos liberá-los se eles não tinham como voltar para a comunidade, porque o Tuxaua não autorizava? E aí? Nessa situação, eu tive que pesquisar na custódia se eles tinham outro endereço, se tinham parentes, e falei que eles deveriam ficar lá enquanto o Tuxaua não autorizasse. Eles poderiam voltar para a comunidade com autorização expressa e até escrita, se fosse necessário, do chefe da aldeia indígena, do Tuxaua. Então, é uma típica situação absolutamente não está prevista na lei. E que é preciso toda uma interpretação. E que a gente precisa observar, é uma solução pragmática. É uma solução pragmática. Parece muito complicado, então vou dar outro exemplo muito interessante também, peguei no interior do estado. A Japurá está com uma situação grande de um buraco que, na verdade, já quase virando igarapé, até com animais já vivendo no buraco. Só que é um buraco que tem a peculiaridade de ser no meio da cidade.
Está causando um grande transtorno na cidade. Japoré é uma ilha. Aí o que está acontecendo? Foi feito um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura, que nós chancelamos e fizemos a conciliação para o acordo, no sentido de que se começasse estudos e se começasse as obras para tapar aquele buraco, pavimentar aquele buraco, que fosse realizado num prazo de 2 a 3 anos. Mas por que tudo isso? Até o momento que fosse feito um projeto, com estudo ambiental, com a captação de recursos, previsão e orçamento, se previu que até 2 ou 3 exercícios financeiros, que exercício financeiro é a previsão orçamentária de receita, né? E de despesa pública que qualquer órgão público tem que ter. Certo. Então se fez um acordo que viabilizasse essa própria experiência, essa vivência de qualquer ente público, seja municipal, seja estadual. De modo que chegasse a um acordo factível. Tá certo. Então, para encerrar, convido as pessoas para o lançamento do livro, que é dia 18, certo? Na livraria lá do Largo. Varia Valer, lá do Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. Convido a todos, será um grande prazer e é um trabalho assim que tem um orgulho em apresentar, e inclusive está prefaciado pelo desembargador Pascarelli, apresentado pelo desembargador José Hamilton, ambos do Tribunal de Justiça, e o professor Renan Tamay, que além de ter grande destaque na área acadêmica de São Paulo, é amazonense, filho da terra, tem grande destaque na advocacia e na academia no centro-sul do país. Que maravilha. A partir de que horas? A partir de 17 horas. Tá certo, a partir das 5 da tarde. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos 18 horas, conversando com a gente. Sucesso. Muito obrigado. Conversamos com o juiz de direito, professor e pesquisador Fábio Lopes Alfaia. Você está ouvindo 18 horas. Sexta-feira é dia de agenda cultural. Vamos conferir as opções com Vanessa Lima. Fala Manaus, está no ar a agenda cultural da Mix. E olha, esse fim de semana tá daquele jeito, cheio de coisa boa pra gente curtir. Pra começar, hoje e amanhã temos a primeira edição do festival Meu Norte, Meu Som. O grupo Revelação e Raquel dos Teclados vão comandar o palco no pavilhão do Estúdio 5, na Zona Sul, com a energia lá em cima. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento. E falando em sexta-feira, o bairro Novo Aleixo vai tremer com a rocha da Seresta do Rei, lá no Terra Brasil. A partir das 9 da noite, quem assume o palco é Guto Lima e Berg Guerra fazendo todo mundo dançar. Agora, se você curte um ritmo mais regional, cheio de identidade, anota aí. A banda Alaide Negão se apresenta hoje no Casarão 10 Bar, no centro. A casa abre às 6 da tarde e o show começa às 10 da noite. E o melhor, ingresso só R$15 na hora do evento. Hoje também rola a Feira Cultural Águas de Manaus, primeira edição. O estacionamento da sede administrativa lá na André Araújo vira um espaço cultural aberto, gratuito e cheio de coisa boa. A partir das 4 da tarde às 10 da noite, tem gastronomia, artesanato, música e até aula de zumba. E claro, dezembro não seria dezembro sem ele. O tradicional espetáculo Um Sonho de Natal 2025 da Nova Igreja Batista. De 13 a 25 de dezembro, Manaus recebe a história Na Fábrica de Brinquedos, que promete emocionar crianças, adultos, com apresentações que acontecem simultaneamente em 4 igrejas da NIB, com entrada e estacionamento gratuitos. E para fechar com chave de ouro, no domingo, o Centro Histórico ganha vida com o projeto Natal que Acolhe. A partir das 5 da tarde, as ruas Barroso e Saldanha Marinho viram um grande circuito festivo com cantata de Natal, feira de artesanato e gastronomia regional ao ar livre. Agora é só escolher o rolê, combinar com a galera e aproveitar ao máximo o fim de semana, né, Karime Kennedy e ouvintes? 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil está entre os 10 mais perigosos do mundo em 2025. De acordo com o projeto de localização e dados de eventos de conflitos armados, o ACLED em inglês, os critérios são mortalidade, perigos para os civis, abrangência geográfica dos conflitos e números de grupos armados. O Brasil desceu uma posição e aparece em 7º lugar.
O dado reflete a situação decorrente da atuação de gangues que disputam o controle de territórios. Segundo o levantamento, o aumento da violência é comum em toda a América Latina. O relatório diz que gangues estão colocando Equador, Brasil e Haiti sob controle. No caso do Brasil, inclui a crescente relevância do país no tráfico de drogas regional e transnacional, que na Amazônia, corredor do narcotráfico internacional, se aprofunda com altos índices de homicídios e violência. Eventos que precisam de cada vez mais decisão política e recursos para serem combatidos para trazer um pouco de paz às populações locais. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Kennedson Paes. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que chegaram até aqui com a gente no 18 horas. Não esqueça de seguir a gente no @18horasnews lá no Instagram, gente. Muito obrigado. Beijão, ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.